A Casa FEEGO apresenta Seminário No Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que bom, né, estarmos aqui. Eu acho que aquele que consegue vir ao trabalho já é um grande vencedor. Estava conversando com a Cíntia ali fora agora e falando sobre assim, as nossas oportunidades que nós perdemos por alguma razão nossa imprevidência, e associando com o trabalho aqui do André Luiz. Se vocês perceberem lá no início do livro, o André, ele tem uma semana de folga. E nessa semana de folga ele resolve trabalhar. Veja só, na semana de folga dele, ele falou: não, eu vou arrumar outro serviço para mim, porque eu não quero ficar à toa. E foi arrumar mais serviço para ele. E a gente vai estudar o acompanhante dele, que é o Calderaro. Ele que acompanha o André nessas visitas aqui, ele trabalha avulso. Ele não tem um trabalho ordenado assim, ele atende essas emergências. Ele já vem acompanhando as emergências, mas não tem assim uma agenda. Elas são, à medida que os casos vão surgindo, ele vai atender. Então eu percebo um companheiro desse, ele não pode ter folga. O Cláudio estava acabando de dizer que chegou de férias, né, Cláudio? Um companheiro desse não pode ter folga, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para atender um caso que ele estava acompanhando. Então eu vejo que para a gente também, nós conseguirmos vir aqui, já é uma grande virtude, né? Refletindo também sobre a nossa necessidade de aprimoramento, de aprendizado. Eu fiquei imaginando o André Luiz em tantos casos que ele acompanha nesses livros, né? E quem acompanha ele é um assistente. Normalmente se dá uma palavra um assistente, é aquele que assiste alguém, não é? Ele não é o responsável, não é o titular, ele assiste alguém. Eu fiquei vendo a qualidade desse assistente chamado Calderaro e as suas qualificações intelectuais, né? E a gente imagina que vai para o plano espiritual, vamos ficar assim à toa. Imagina um assistente, tem tudo isso aqui, né? Essa capacidade, né? Esses atributos que ele tem. E como é que ele adquiriu isso? Será que ele ficou esperando? Talvez tenha sido assim mais nerd que o próprio André Luiz. O André Luiz ele estava observando, e o Calderaro já era alguém responsabilizado, né? Já estava encadeado com o Eusébio. Portanto, já tinha muitas atribuições, responsabilidades, né? Então, se ele trabalhava tanto e o André também, e nós, por que não? Né? E nós, por que não? Quando somos chamados assim a fazer isso ou aquilo, a gente fala: não, essa semana talvez, na outra quem sabe, né? E coloca muita dificuldade. Mas os dois aqui nos remetem à nossa responsabilidade, né, gente? De fazermos o melhor de nós enquanto tivermos. Porque se nós quisermos algo no plano espiritual, trabalharemos muito mais. Muito mais. Né? Se nós acharmos que vamos ficar de folga lá 30 dias, né, Cláudio? Cláudio chegou. 30 dias, Cláudio? Não chegou não, né? Mas eu acho que se o André não teve uma semana de folga, imagine nós, né, que temos muito a contribuir lá, né? Muito bem. É só uma reflexão, meus irmãos, sobre isso, né? Nosso capítulo aqui é o capítulo, são 3 capítulos na realidade. É o 12, o 13 e o 14. E eu assim, fiquei vendo a abordagem inicial do André, porque ele dá o título do capítulo e que nos remete a algo estranho. Ele fala: olha o capítulo, estranha enfermidade. Então a gente já fica pensando logo na abertura, é igual um jornal, tem a chamada, a manchete, que nos reporta lá depois ao comunicado, mas aqui também é a mesma coisa. Então ele falou estranha enfermidade. Eu fui ler sobre isso, né? Que enfermidade é essa que esse homem está falando, né? Então vamos ver um pouquinho para a gente entender o que ele estava falando aqui. Muito bem, vamos situar a gente aqui, meus irmãos. Eu coloquei ali o cenário que estava acontecendo o assunto, né? Eles chegaram numa casa, assim, uma casa de gente rica, confortável, muito mobiliada, móveis, aqueles móveis assim, bonitos, de qualidade, né? E tinha lá um nobre cavalheiro nessa casa. Esse homem estava deitado lá, esse senhor chamado Fabrício. E eu fiquei pensando assim, nobre, né? Olha, veja que o Kardec, o André intitula um senhor, que a gente vai ver que tem problemas aqui na frente, como nobre.
Imagina aquele outro que não seria tanto quanto nobre, né? Como esse que nós vamos ver aqui. Mas o cenário é esse: tem uma casa bonita e nós temos um senhor lá que estava a princípio repousando em meditações. Esse senhor chama Fabrício, né? E a gente fez um resuminho da história do Fabrício aqui. O Fabrício, ele se apropriou da herança dos irmãos. O pai estava moribundo, né, ali quase já ao fim da encarnação, chama ele, Fabrício, o que era o mais velho da família, e chama o Fabrício na responsabilidade. Fabrício, eu estou morrendo, você é o mais velho, vou deixar com você a responsabilidade de cuidar dos seus 3 irmãos. A herança vai ficar com você, mas você tem que cuidar deles. E o Fabrício imediatamente diz assim: sim, vou cuidar mesmo, deixa comigo, pai, pode ficar tranquilo. Mas foi só o pai esfriar na cova, ele fala, ele já se apropria da herança e já põe os irmãos para correr, não quer saber daquele caso, daquela responsabilidade assumida. 2 irmãos morrem na indigência, num sanatório, e o outro irmão morre com menos de 30 anos, com um problema tísico, né? Então, veja só, ele deixou os irmãos a morrerem à míngua. E depois que ele morreu, o Fabrício não se importou muito com o caso. Não se importou mais não. Foi seguir a vida, foi fazer o dinheiro multiplicar, casou-se, teve filhos, e durante esse pedaço que ele estava muito ativo, ele não se preocupou muito com isso. Não teve muitas lembranças. Colocou lá num cantinho da memória, tapou e esqueceu. Mas, como tudo na vida tem seu tempo, quando chegou assim no outono da vida, ele começa a ter aqueles lapsos, depois ele foi acrescentando problemas conscienciais, né? Aí nós encontramos esse senhor Fabrício aqui, onde o nosso irmão Calderaro começa a relatar. Ele está descansando, como o André fala aqui, em meditação, mas na realidade ele está doente mesmo, né? Por causa dos problemas conscienciais. A mente e as lembranças começaram a acusar, e ele está sentindo o peso do passado. Então nós estamos vendo aqui o cenário que está acontecendo, tá? Tinha lá uma entidade, não é nomeada, mas tem uma entidade que relata para o Fabrício, para o Calderaro assim: Fabrício vai melhorando, né? Porque o Calderaro pergunta: como está? Não, vai melhorando aí, né? Mas está angustiado, está andado aflito, inquieto. Foi até superficial na declaração. Mantém ainda o autodomínio, quer dizer, ainda não está louco? Está sob controle, né? Aí o Calderaro vira para o André, que estava acompanhando, e faz uma pergunta assim: você, nos seus tempos de médico, já analisou um caso assim, André, que você pode reportar como esquizofrenia? Quer dizer, usou o conhecimento do André e perguntou: já viu um caso assim, André? E o André, ele vai analisar adiante, mas eu fiz aqui um resumo: o que seria a esquizofrenia para a gente, né? É um distúrbio da mente da pessoa, é uma mente dividida, é marcada por surtos em que o mundo real acaba sendo substituído por delírios e alucinações. O transtorno afeta 2 milhões de brasileiros, mas a falta de conhecimento sobre ele só reforça estigmas, né? Muita gente pode ser até esquizofrênico sem o diagnóstico exato, mas as pessoas não sabem o que dizer, né? São categorizados com outros tipos de psicose, mas aqui é uma definição da esquizofrenia, né? Estudos apontam que ocorre algum defeito em algum neurotransmissor, que ele fala que é a dopamina, tá? Então é um defeito aqui, segundo a fisiologia, do neurotransmissor. A esquizofrenia, esses transtornos, os denominados transtornos esquizofrênicos, é um grupo de distúrbio muito grave mental, né? Distorções do pensamento, da percepção, inadequação, problemas de afeto. É um curso assim, o curso da doença é variável, tem tempos diferentes, 30% dos casos ocorrem, tem recuperação, outros não têm, remissão incompleta. Então é um problema mental, sabe? Essa esquizofrenia. Olha o que acontece na pessoa assim: delírios de controle. Ele não consegue mais controlar o próprio corpo, o movimento dos membros, ele fica alterado, ele fica desequilibrado,
a pessoa não consegue mais regular o próprio pensamento, né? Ele tem percepções, a mente fica dividida, ele começa a ter alucinações, ele vê além da realidade, ou ele confunde a realidade com o que na mente dele está. Então ele vê coisas, vê fantasias, vê fantasmas, escuta gritos, escuta vozes, fica alterado, né? Então a realidade fica distorcida na mente dessa criatura, né? Delírios de outros tipos, né? Ele tem, por exemplo, começa a escutar vozes, ele acha que vai controlar o tempo, fazer chover, fazer sol, conversa com alienígenas. Esse é um sintoma do nosso irmão esquizofrênico, porque a mente dele está confusa, né? Então, quando a gente chega no nosso irmão aqui, Fabrício, ele está doente por conta disso. Está classificado pela medicina como esquizofrênico. Então ele está deitado lá em descanso, mas está sofrendo essa psicose aqui, tá? A mulher chega, ele briga com a mulher, a esposa dele, traz alguma refeição, ele joga, briga com ela, grita, não reconhece. É uma confusão total. E a senhora, a esposa dele, é muito qualificada, segundo o Calderaro, uma pessoa de alta estirpe, né? Mas ele está nesse processo alucinatório. O Calderaro diz assim: este ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, é há muito tempo campo de batalha entre fisiologista e psicologista. Então veja bem, temos o psiquiatra que olha o esquizofrênico como problema fisiológico mesmo, alterações bioquímicas, é alguma questão de um neurotransmissor, é algum problema de má funcionamento de alguma enzima, né? Algum processo do cérebro não está funcionando bem, então o fisiologista tenta achar a causa da esquizofrenia de algum processo carnal mesmo, físico, né? E temos os psicólogos que tentam achar a razão da esquizofrenia em outras causas, que não sejam físico, né? Está dizendo que nós temos um lado mais da mente, do ser pensante. Mas então eles ficam classificando isso aí. Mas temos que lembrar que esse livro foi escrito em 1958, 47, para vocês verem, né? Não tinha tanto avanço ainda na questão da psicologia. Ainda estava avançando sim, mas ainda não tinha tanto espaço para os psicólogos nesse aspecto. Hoje não, já temos é mais claro esse assunto, né? E o Calderaro dá um vaticínio aqui, ele classifica que quem melhor estudaria isso seria o psicólogo, porque o psiquiatra ele fica na franja, né, do problema, ele analisa fisiologicamente, ele analisa a carne, e o psicólogo avança na profundeza da alma. Então hoje a gente pode, mais assertivo isso, né? Que essas neuroses, psicoses, elas são mais da mente e não de algum problema da dopamina. É claro que isso reflete lá, mas não é a causa principal, né? Vamos ver aqui mais. Então o André começa a analisar o problema, ele olha profundamente o nosso irmão Fabrício, e ele vê que o cérebro tem aquelas anomalias mesmo, né? Alguns problemas lá, de circulação, de movimento, e aí ele fala assim: Calderaro, não seria um outro problema, não seria a neurastenia? Quer dizer, ele como médico diagnosticou um outro problema. Não seria a neurastenia, cérebro cardíaco? Vamos olhar o que é isso aí. Neurastenia é um distúrbio psicológico que resulta do enfraquecimento aumentado do sistema nervoso, apresentando principalmente por estafa, esgotamento mental, intoxicações por drogas. Veja que o André olha e fala: esse homem não está com a psicose, ele está com estafa, ele está cansado, né? Muita gente que faz vestibular fica assim, os meninos que ficam fazendo aquelas provas do Enem, chega no momento que fica com a mente cansada, né? Minha filha estava fazendo mestrado agora, meu Deus, ela chorava, essas coisas de estafa, de cansaço mesmo, né, gente? Então o André olha lá e fala assim: será que não seria neurastenia, em vez de ser uma psicose lá, seria mais um cansaço mesmo físico do que um problema de esquizofrenia, né? Muito bem. Aí o Calderaro diz assim: seu diagnóstico está correto, mas, né, a esquizofrenia ela se origina do problema do perispírito.
E a estafa é cansaço físico. Então ele falou, olha, você tem razão que ele está cansado, mas a origem não é essa não é a estafa, é o problema do perispírito do seu Fabrício. Então, esse problema do perispírito traduz lá no vaso físico pelos mesmos sintomas que teria a neurastenia. Ele fala assim, olha além desses problemas que mudam, dessas coisas que alteram o cansaço, porque se ele descansar um pouco pode mudar mais. Olha mais além, né? Então o André vai aprofundando e ele vê lá as imagens na tela da memória. Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo, mas a mente dele jogava ele lá para o problema original, que era aquele caso em que ele abandonou os irmãos. A imaginação detinha-se no passado, queria resolver o problema, pagaria qualquer preço para fugir de si próprio. Aquele homem estaria duelando consigo mesmo. Então veja, é perispírito mesmo. É a mente que está sofrendo, não é um cansaço pela estafa. Então veja que o diagnóstico de esquizofrenia está mais correto do que pelo caso da estafa, da neurastenia. Está no limiar da loucura. Não pode eliminar dos escaninhos da consciência o resquício do mal praticado. Esse homem estava sofrendo, ele não tinha condição de fazer, não tinha como resolver, ele não contou para ninguém. O livro não relata que ele se abriu com qualquer um, ou com nenhum. Ele estava sofrendo na intimidade da alma, sem poder extravasar com qualquer que seja. Não fez. O tempo, Calderaro dizendo, o tempo causou-lhe no aparelho fisiológico, cansou-lhe, né, e consumiu-lhe a maioria das ilusões. O tempo chega, né, gente? O outono da vida chega e as cobranças chegam também a cavaleiro. Encontrou-se a si mesmo. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelos irmãos. Veja, foi aí já no final da vida que ele se lembrou dos irmãos. Foi atrás, né? Buscou informações, tentou ajudar, tentou resolver algum problema. Tentou remediar de alguma forma, mas não tinha jeito. Os irmãos já tinham partido da vida, da encarnação. E aí ele desenvolve essas questões aí da mente, né? A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos, intoxicou esses centros vitais com incessante emissão de energias corruptoras. Gente, se nós olharmos aqui, a gente pensa que é um caso assim de fantasia, né? Ele criou esse caso, mas é tão comum isso, não é? É tão comum, meus irmãos, pessoas que se apropriam das heranças, matam os irmãos, brigam pelo patrimônio, não é? São irmãos, assim que o pai, os pais vão embora, a briga começa, até pelo garfo briga. Nós temos muito caso, ele não precisa ir muito longe não, né? Então o caso do Fabrício é muito comum. Aí o André fala, mas tem jeito nessa situação? Tem jeito dele se recuperar? Ele fala, não tem jeito de recuperar. O espírito delinquente será imperiosamente o médico de si mesmo. Não tem jeito de resolver o caso do Fabrício nessa encarnação aqui. Não tem jeito. Para as pessoas ele é um esquizofrênico. Para nós é um companheiro acidentado na missão inferior. Então, para quem estava de fora, não sabia da história, ele era um doente, esquizofrênico, um lunático, estava vendo coisas, mas para o André e para o mundo espiritual não tinha como esconder, porque para o mundo espiritual não tem como esconder seu passado, né? E ele ia enfrentar isso mais tarde. Então, aí o André fala assim, então o que nós estamos fazendo aqui? Já que não tem jeito, por que nós viemos fazer aqui? Porque deve ter outros casos que a gente possa ajudar mais, né? O André faz uma pergunta direta. Qual é o objetivo, então, da nossa assistência? Aí ele usa uma palavra assim, proporcionar-lhe morte digna. E eu fiquei refletindo sobre isso, mas a gente vai lá para matar a pessoa? Imagina, tem que ter curso disso também, né? De a gente ir lá como espírito, ajudar e falar, eu vim aqui para proporcionar a morte desse encarnado aqui. Eu fiquei refletindo, até isso ele tem que fazer, né? O que será essa morte digna? Fabrício tinha casado com uma senhora muito digna, muito sublime, que deu 3 filhos para ele, e ele cuidou bem dessa esposa dele. Ele foi um bom pai, foi um bom esposo. Então, de certa forma, ele
ele conseguiu, assim, redimir-se parcialmente, podemos dizer. Ele conseguiu, pelo menos, reduzir um pouco da sua dificuldade. Isso atenuou também a falta dele, né? E fala assim que pelo serviço que prestou à esposa e o filho, a desencarnação chegará suavemente. Suavemente. Aí eu falei, então, considerando, no entanto, o decesso, quer dizer, a morte em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate dele, do Fabrício? Então, o Calderaro, já que ele vai morrer em breve, como é que ele vai conseguir resgatar isso aí? Né? Aí o Calderaro fala assim, já começou, o processo de recuperação já começou. E nesse instante entra na sala um garotinho, um menininho que chama Fabricinho, né? Neto dele. Esse Fabricinho, esse garoto que entrou na sala, conseguia mexer com o coração do velho Fabrício. Conversava muito com o neto, brincava com ele, dizia para assim, olha meu neto, quando eu morrer você reza para mim, viu? Então o velho ficava assim, alterado, condoído com a presença do netinho, né? E o netinho nada mais era do que o próprio pai do Fabrício, o próprio a quem o Fabrício prometeu e não cumpriu. Quer dizer, o pai retornando na figura de neto para recuperar o patrimônio que já tinha sido dele e que o filho tinha malversado, né? Era o único neto dele que ia receber a herança do avô. Aí a lei jamais dorme, né? E o velho Fabrício, como é que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o Fabrição? Ele fala assim, ele vai enfrentar, né, depois da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, por muito tempo os resultados de sua queda. É isso que a gente sabe mesmo, né, gente? Se não redime na carne, redime no espírito. Ele ia passar muito tempo em recuperação, lá no plano espiritual, e mais para frente começaria novamente uma outra oportunidade. Mas nesse momento o assunto encerra aqui, tá? Então é isso, nosso amigo Fabrício tendo a oportunidade de recuperar-se. Mas a estranha enfermidade foi essa, né? Achei, né, que a medicina classificava como esquizofrenia, e está certo como esquizofrenia, mas a gente tinha que olhar o aspecto do espírito, né? E a medicina regular falava que era problema de neurotransmissor, fisiológico, né? Mas com o olhar mais alongado do espiritismo, a gente percebe que tem muito mais razões que a medicina comum desconhece, né? Muito bem. Nós vamos entrar no outro capítulo aqui, que é o capítulo 13. Esse capítulo é interessante, que é uma psicose afetiva. Olha o nome que ele dá aqui, psicose afetiva. Alguém pode ficar doente da afetividade? Nome interessante, né? Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa pode ficar doente do sentimento? No sentido assim de alterar, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui. O mesmo caso assim, ó, nós temos aqui um caso que a gente encontra uma senhora assim de menos de 30 anos, me parece, talvez 25, 27 anos, entre a juventude e a madureza, né? E é uma senhora chamada Antonina, senhorita na realidade, e ela tem uma história interessante. A casinha é confortável, mas é de família pobre, mas vive com razoável segurança, tem algum conforto, né? Mas ela teve uma vida muito dura, essa moça aqui, viu? Ela ficou órfã de pai logo cedinho, e começou a trabalhar com a mamãe, ajudar a mamãe com 8 anos de idade. 8 anos de idade já estava tentando faturar um dinheirinho para ajudar a família, né? E tinha uma irmã também. Então ela trabalhou bastante, correu atrás, brigou pelo trabalho, não teve muita oportunidade de estudar, porque tinha que ganhar seu dinheiro. E mais adiante ela conheceu um rapaz, chamava Gustavo. Esse rapaz da mesma condição dela, financeiramente. E ela viu que ele tinha algum talento, e de certa forma ela ajudou esse moço. Com dinheiro até, patrocinou ele no estudo, ajudou, correu atrás, batalhou. Ela teve um relacionamento com ele, assim, meio enamorados, e até que ele se formou. Ela não era assim, pelo que o livro diz, não era muito assim, muito bem aquinhoada de dotes físicos. Era uma mulher normal, não tinha muitos atrativos físicos, né? E trabalhava muito cansada. E quando esse Gustavo se formou, a primeira coisa que ele fez foi mandar ela passear.
Mandou ela passear, porque ele achou que agora que ele estava formado, ele ia ter sucesso na vida, uma boa profissão. Ela era pequena para ele. Ela não tinha valor nenhum para ele. Olha só, que desprezo, né? E então veja só a nossa irmã Antonina, trabalhou muito, e a irmãzinha dela casou na frente dela, casou primeiro, teve um casamento difícil, 4 filhos, e o marido da irmã era alcoólatra, e ela cuidava dos irmãos, dos sobrinhos dela, 4 filhos. Olha que vida dura, cuidar dos filhos da irmã, cuidar da mãe um certo tempo, depois ela desencarnou. O cunhado era alcoólatra, arrumou um namorado que não quis mais saber dela. E quando ela tem a notícia que o rapaz não quis saber dela, ela corre lá na casa dele, bate na porta, tomou satisfação, e o rapaz confirmou: não quero mais saber de você. E ela volta para casa, e nós encontramos a Antonina nesse momento aqui. Ela volta chorando e disposta a tomar veneno. Esse é o cenário que nós estamos aqui, gente. O calderaro chega com o nosso irmão André e pede para examinar, fazer os socorros iniciais, né? E ver a situação do coração dessa moça, a mente completamente alterada, e aqueles gritos íntimos, aquelas insatisfações, né? Os questionamentos. E ela faz uma pergunta para Deus aqui: onde está a justiça de Deus, que não premiava o sacrifício de mulher dedicada à paz doméstica? É justo até esse questionamento, né? A gente olhar a história dela, a gente pode até achar que é justo esse questionamento. A trabalhadora, por quê? Ela também quer casar, ela quer encontrar uma pessoa, fazer sua família. E diante da recusa do Gustavo, ela grita desta forma aqui: onde está a justiça de Deus? E quer tomar veneno. E o calderaro fala assim: vamos adormecê-la, porque depois da meia-noite vem alguém aqui para ajudar-nos. Algum conhecido dessa senhora Antonina. E faz assim, dá uns passos de adormecer, e a Antonina dorme, né, para que ela espere lá mais adiante. Quando chega depois da meia-noite, que ela está dormindo, vem assim 2 antigos conhecidos dela. A mãe, chamada Mariana, que havia desencarnado há pouco tempo, vem falar com a nossa irmã. E um companheiro antigo dela, chamado Márcio. Márcio era um companheiro de jornada da Antonina de outras encarnações. Quando a Antonina vê a mãe, ela grita: mãe, não me deixa voltar para o corpo, não quero voltar para esse corpo. Ele é muito sofrido a minha vida, eu quero ficar aqui, não quero retornar ao vaso físico. E chora, né? Reclama. Imagina uma situação dessa, desabafa, põe o seu coração para fora, descarrega as suas tristezas. E a mãe fala, o Márcio fala, a mãe abraça, mas quem fala é o Márcio que é o companheiro antigo. Começa a dar conselhos para Antonina. Antonina, que é isso, minha irmã? Que desânimo é esse? Né? Você está desanimando logo agora, que a luta mal começa. Meu Deus, né? A mulher sofre desde os 8 anos. Melhor, perdeu o pai com 8 anos, logo cedo, começa a trabalhar, imagina, e a luta apenas começa, hein? Esqueceste que não somos órfãos? Porque ela questionava muito, porque ela queria ter os filhos dela. Por que a irmã tinha filhos? Ela sonhava também ter os filhos dela, ela queria cuidar dos filhos dela, justo. Mas ele fala, mas você fala que esqueceste também que as pessoas são órfãos, que tem órfãos por aí, que nós não somos órfãos de Deus, e tudo Deus acompanha. Que razões te conduzem os passos na direção do precipício? Lembremos que ela estava querendo suicidar, já estava com a poção ali de veneno para fazer aquilo, queria tomar o veneno naquela noite. Sua mãe e eu sentimos de longe o perigo, e aqui estamos. E ela fala assim, estou cansada. Realmente, gente, é para cansar mesmo, né? Encarnações difíceis temos por aí. Mas a Antonina nos faz lembrar que mesmo aqueles que se cansam muito pela vida, têm muita proteção, que é o caso aqui, né? Ela tinha seus méritos, lutava muito, estava muito cansada com a encarnação, mas ela tinha muita proteção também. Mas ela reclamou, estou cansada mesmo, né? E o Márcio diz assim, você não foi esquecida não, Antonina, você recebeu 1000 recursos de providência, ignoras, querida, a felicidade do sacrifício, renegas a possibilidade de amar.
porque ela não queria amar mais, ela queria fugir do Gustavo e queria fugir dos amores dos sobrinhos, ela queria fugir. Aí, depois de muito conversar, o André percebe que a Antonina começa a mudar. Ele fala assim: foi então que vi a jovem mulher contemplada com mais confiança, confiadamente, né? E ela fala para ele: olha, mas eu tenho sonhado com um lar, né? Desejo viver para uma pessoa que me auxilie a caminhar. Gente, é o sonho de qualquer um, não é? Ter uma família, ter seu lar. No caso dela, queria casar. Veja, esse livro escrito em 1948, era assim mesmo, as mulheres tinham, né, ações de casamento, era natural. Hoje nem tanto, porque as pessoas são mais independentes, as mulheres não pensam tanto assim, mas lá na época era assim mesmo, elas queriam casar, era o desejo dela. Ele fala assim, o Márcio responde: é possível que te sintas tão lamentavelmente só, quando o Senhor te concedeu o sublime lar no mundo inteiro? Ele expande a emoção dela. Ela queria uma emoção exclusivista. Ela queria um homem, um marido, queria um filho dela, o marido dela, a casa dela, né? Então ela assim: você está pensando assim? Será que você pensa que é só isso que o mundo, né? E o mundo inteiro? E sua irmã? E seu cunhado? Né? E seus sobrinhos? Outras formas de amar. Dizes-te incapacitado de abraçar os pequeninos de Deus, mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Confirmando, por que você só quer os seus próprios filhos de sangue? Não enxergastes até hoje as crianças abandonadas, nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? O Márcio ele expande mais para o mundo. Se não podes partilhar a experiência do homem excluído, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal? Chama a Antonina aqui a refletir sobre isso. Olha, o Gustavo não quer casar com você e você quer suicidar por isso? Por que você não dedica a ele um amor fraternal? Um amor fraternal. Não é fácil, né, gente? Alguém conseguiria aqui? Né? É uma pergunta. Fala para ela, mas fala para nós também. Não deves, outro sim, esquecer que o noivo perjuro, olha a dureza para nós, né? Hoje ele está num corpo bonitinho, figura fisiológica, bonitão, né? Mas mais tarde vai ficar velho. Mais tarde vai ficar velho. E o puído traje do cansaço e da velhice vai vesti-lo. Então, o nosso irmão Gustavo casou com ela, não quis ela porque achou que ela estava feinha, né? E que não merecia a beleza dele. Mas mais tarde ele também ficaria velho, né? Se o amas em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio? Talvez ela quisesse suicidar mesmo para fugir e ficar dando uma resposta para ele, né? Talvez para deixá-lo assim sofrendo. Olha, abandonei, ela suicidou, a culpa é minha. Uma espécie de vingança. Suicídio, vingança. E depois de ouvi-lo muito, a nossa irmã Antonina finalmente dá um sorriso assim e fala assim: comprometo-me a mudar a minha atitude, em nome de Deus. Essa mulher é muito forte, gente. Eu fiquei refletindo a situação dela em um diálogo, em uma única noite de diálogo com o Márcio, encontro ali com o nosso companheiro do plano espiritual. Ela já renova a atitude e no dia seguinte ela já vai cuidar dos sobrinhos, vai seguir a vida, né? Eu penso que quanta energia não se gasta conosco, às vezes até insiste em muitos casos conosco para a gente mudar de ideia, e ela foi rápida aqui, de tanto sofrer, ela ainda teve capacidade de mudar muito rápido. Aí o Calderaro auxilia a retornar ao veículo pesado, e nas primeiras horas da manhã, né? Logo responde. E no livro fala assim, que logo que ela acorda, o sobrinho começa a chamar: tia Antonina, vem, vou te mostrar alguma coisa lá fora. Aí o coração dela se alegra, né? Tem a lembrança da mãe, mas quando vê a criança, sobrinho ali chamando, ela se alegra pela criança e vai lá para fora brincar com eles. Então veja que
pode se mudar, né? Acho que ela conseguiu refletir, mudou e desistiu de suicidar-se. E foi seguir a vida. Eu penso que mais tarde essa senhora pode arrumar até um namorado, que é nova. Eu penso assim, veja, tanta coisa que se investe, meus irmãos, né? Tanta coisa que se investe, passa 5 anos, a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu gostei daquilo, né? Eu gostei daquilo, eu gostei daquela, não é? Encontra outra pessoa e fala, poxa, você é melhor do que aquele outro lá, né? Então, o termo psicose afetiva, de fato é isso. A gente encontra uma pessoa, pensa que é o suprassumo do mundo, e até adoece por esse sentimento. E quando o tempo passa, né, dá um espaço, o tempo dá um espaço de tempo assim, a gente começa a perceber, nossa, eu estava caindo no Arapuca e escapei daquilo, não é? Então a gente tem que pensar nisso, nada de investir sua vida, né, naquilo como se fosse a sua alma gêmea. Não, tem um relacionamento normal, não sofra com isso não, não se cobre e não invista tanto, de repente não é aquilo, né? Minha mãe dizia assim na simplicidade dela, só quem lambe a pedra de sal junto é que sabe, né? Só quem lambe a pedra de sal junto é que sabe. Então às vezes a pessoa está lambendo a pedra de sal aqui, e o doce está logo ali, ó, né? Logo ali tem outro relacionamento. Então não lambamos a pedra de sal, porque amanhã tem um doce ali, viu? Esse Gustavo não prestava não, né? Gente, tem tantos problemas afetivos que a gente classifica e depois vê que o melhor está lá na frente. Só esperar um pouquinho, viu, meninas e meninos? Vamos ver outro caso aqui, que é o terceiro, que chama medida salvadora. Outro caso interessante, medida salvadora. Fiquei refletindo, o que esse homem vai falar, né? Depois dos outros 2 títulos, deve ter algo interessante aqui, para ter essa manchete. Vamos ver o que é o caso aqui. Aqui é uma situação interessante. Um irmão convida o caldeirado para sair correndo para ajudar esse moço que chama Antídio. Mas ele não estava na casa não, ele estava num bordel. O Antídio estava lá no bordel, né? E a história conta o seguinte, o nosso irmão chama ele e fala assim, caldeirado, corre lá porque o Antídio está retomando os problemas. Mas aquele serviço que nós fizemos há 15 dias atrás, não deu certo não? Há 15 dias atrás, eles tinham atendido esse Antídio aqui, o Antídio gosta de uma cachaça, né? E há 15 dias atrás ele ficou meio doente, assim como esse aqui. E há 15 dias eles deram uns passes de recuperação nele, sabe? Ele ficou bonito, passou o fogo, passou a ressaca, aí pensou que ele ia refletir sobre o problema, não, quando ele ficou bom ele voltou para o bordel. E nós encontramos o Antídio aqui de novo, na mesma situação. E aí ele fala assim, corre lá, tem uma casa de dança, eles entram na casa de dança, mas o Antídio está numa saleta lá no fundo. Então eles têm que passar pelo ambiente aqui. Nós estamos encontrando o Antídio aqui nesse bordel. Então, quando eles entram, o caldeirado e o André, eles encontram um ambiente assim muito pestilento. Pestilento, além do fumo, da bebida, dos pensamentos, tem aquelas energias que o plano espiritual permite que se veja, né? Então nós temos esse caso aqui. O André fala que eram emanações fétidas, né? E as pessoas estavam dançando ali, e as mentes absorvidas nessas baixas vibrações. Esse era o ambiente que estava. Contei aqui que o Antídio permanece quase enderrocada, vinculou-se de novo a perigosos elementos de sombra. Quando ele ia tomar as cachaças, ele se unia lá com outros 4 indivíduos que gostavam também da cachaça, sabe? E ele fica se unindo a essas pessoas, esses espíritos, 4 espíritos, né? Não lhe valeram as melhoras? Sim, né? Repetindo o que eu falei aqui. Vamos lá. Aí ele diz assim, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio, no momento se fará ao contrário. Olha a medida salvadora aqui. Na outra vez ajudou o companheiro a recuperar-se. Convém ministrar-lhe a desarmonia ao corpo. Então naquele outro ele foi lá dar a morte digna, né? Ajudá-la a desencarnar. E nesse aqui ele foi para desarranjar o corpo físico do nosso companheiro. Então veja que às vezes a pessoa não vai fazer
A cura não se processa pelos processos naturais, não ocorre pelo processo de recuperação. Às vezes o contrário, ou muitas vezes o contrário é o melhor remédio. Diz que o melhor remédio é o amargo, né? Então aqui temos um caso assim. Eles foram para o local, né? Aí o André fala assim: indefinível e dilacerante impressão dominou-me. O que me enchia de assombro era o quadro que ele via. Ele viu o quadro físico e viu o quadro espiritual. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam só. Olha, eu fiquei lembrando daquelas boates que a gente ia quando era jovem. Eu também já fui em boate, gente, né? Aquelas boates lá, aqueles sons. E também tem outros que... Eu fiquei pensando no Vila Mix aqui, né? Fiquei pensando nesses locais que a bebida rola, e a droga também vai junto, e aquele som barulhento, né? E pensa que é só o encarnado? Não, o desencarnado estava lá. Ó. Os bailarinos não bailavam só. Eles respondiam ao ritmo da música inferior a ridículos gestos dos companheiros. Então o desencarnado mexia o braço lá e eles mexiam junto assim, todo mundo dançava junto naquela cena grotesca, né? Eu lembrei também como se fosse uma marionete assim, ó. O desencarnado dançava, ele dançava junto. O encarnado dançava junto com eles. Era uma confusão, né? Muito bem. Aí o André acha estranho porque fala assim: ô Calderaro, mas até dançar tem problema, né? Que vemos criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes. Será crime dançar? É uma pergunta curiosa, que nós espíritas temos um prurido. Nossa, nós não podemos ir no baile, porque nós não podemos ir na festa, porque lá tem bebida, então nós somos espíritas. Onde é que se viu isso, gente? Jesus esteve no mundo, mas não se deixou contaminar pelo mundo, né? Mas o André faz uma pergunta aqui, muito, muito assim, que nós fazemos. Não, será que o espírita pode ir no baile? Vamos ver aqui, é um semelhante aqui. Alegrar-se é falta grave? Muito bem, aí ele fala assim: que pergunta, André? Resposta do Calderaro para nós: o ato de dançar pode ser tão santificado quanto o de orar. O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o de orar. Depende de como nós estamos fazendo, né? Depende. Se a gente estiver lá daquele jeito, assim, alterado, que não tem nenhuma regra, nenhuma classificação, joga de qualquer... A gente já viu aí, vocês conhecem, eu estou pensando aqui, vocês também estão pensando aí também, do jeito que as pessoas dançam hoje, né? Bem, então ele fala assim: não, a alegria é de Deus, a alegria é de Deus, então nós temos o direito de alegrar. Quem não gosta de dançar, né? Aí ele fala que aqui o problema é outro. O bailado e o prazer desta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser. Vejam bem, eles estavam na casa de dança, num bordel. Então não estavam lá para outras coisas, senão para atender os desígnios da carne, né? Estavam lá para se divertirem, dançavam e logo... Mas o pensamento também fervilhava. E dali em seguida ia fazer aquilo que tinha que fazer, né? Que estava se propondo a fazer ali. Então a dança naquele momento era lasciva. A dança que o Calderaro fala é a dança respeitosa, alegre, compartilhada, que a gente tem, isso é alegria. Aí o Calderaro fala assim: quanto a esses aí, deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida, vamos ver lá o caso do Antídio, porque esses aí o tempo vai resolver, né? E até a dança para eles é uma alegria, né? Para esses desencarnados. Aí eles entram naquela saleta abafada para encontrar o Antídio. O Antídio estava lá e ele era um homem de 40 e poucos anos, estava totalmente embriagado e ficava pedindo mais, né? Em derredor, 4 entidades também se beneficiavam do vício do nosso irmão Antídio. E ficava falando para ele: bebe mais, bebe mais. E ele ficava pedindo cada dia mais, cada hora um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí ele fala assim: será que, o André fala, estaremos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva? Interessante a definição de um alcoólatra, né, gente? Uma taça viva. Vou contar um caso pessoal aqui. O meu pai, ele era assim, ele fazia uso de álcool, né? Bebia bastante.
E uma vez chegou uma senhora para benzer ele. Benzer. Ele gostava muito daquelas benzições, né? Meu avô era benzedor. Quando a senhora levou para benzer nele assim, levou a mão, a médium levou a mão nele assim para benzer, ela deu um pulo e gritou assim: seu Mirrés, o que é isso? O apelido dele era Mirrés. Seu Mirrés, o que é isso? Ela estava vendo todo o grupo espiritual em volta dele, se puxando assim, né, dos eflúvios da bebida. Uma vez também eu estava fazendo uma palestra sobre vícios, meu pai estava na audiência lá, desencarnado, estava lá. Eu estou contando isso aqui porque eu já conversei com ele no plano espiritual, já expliquei para ele o que ó, porque quando ele conversou comigo, depois dessa palestra, eu estava citando o meu caso particular, ele ficou muito sentido, porque ele falava assim: ô meu filho, eu era doente, me perdoa meu filho, eu não era doente, né? Me perdoa meu filho. E eu disse para ele, teve uma oportunidade boa de dizer para ele ali, né, frente com o médico, conversando com ele, e disse assim: não pai, eu tenho muito orgulho do senhor, meu pai nunca me tirou da escola, já pensou? Ele era pobre de marré, mas nunca me mandou vender picolé na rua, nunca pediu isso para mim, ele me deixou na escola, sabe? Então eu olho para o meu passado e vejo assim, ele me deu muita oportunidade, tinha dificuldades, né, também, mas então quando ele me viu, ou me ouviu falando isso, ele achou que eu estava machucando ele, né? Ele pediu desculpa, mas então quando eu falo assim, eu sempre digo para ele, é só exemplo da vida. Então eu sofri nesses mesmos casos aqui do nosso irmão Antídio. Então o Antídio estava assim, bebia demais e vivia cercado por essas entidades grotescas que se beneficiavam do álcool, né? E ele começava a ver as imagens que os outros viam, esses 4 desencarnados, que eles tinham passado muito tempo assim, numas grutas, numas cavernas, e a mente desses refletia na mente do Antídio. Ele começava a gritar: socorro, tira-me daqui, né, os morcegos, e gritava. E as pessoas que estavam próximo dele ali, bebendo também, olhavam para ele e falavam assim: não, é o Antídio, no desprezo já, né, da história dele, é o Antídio, não adianta não. E o Calderaro começa então a tentar resolver o problema, né? Porque em atenção às intercessões da esposa e dos 2 filhos do Antídio, também foi um bom pai, ele tinha dificuldades lá da bebida, mas era um bom pai para a esposa e para os filhos, né? Aí vem a medida salvadora, reparadora, que ele vai fazer. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Então, há 15 dias atrás, ele amparou recuperando o corpo físico. Agora ele vai amparar fazendo o Antídio sofrer mais. Ele começa a dar uns passos no Antídio, né? E começa rapidamente a acelerar. O Antídio se acalma, a princípio, depois o nosso irmão Calderaro dá uns passos muito rápidos, né? Assim, e vai fazendo como se o grupo circulatório, a parte circulatória do corpo, né, aparelho, começa a acelerar, e o Antídio sente um choque no corpo físico, porque acelerou demais os passos, e ele grita, dá um berro muito grande, dá aquele choque e começa a gritar muito, e pedindo auxílio. Aí os irmãos estavam lá, vê que o caso dele tinha sido até mais grave que os outros, chama a ambulância, e aí leva o Antídio para o hospital, e para receber socorro urgente, né? E aí o Calderaro diz assim: no curso de algumas semanas conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do corpo psíquico. Então a medida salvadora é o mal-estar, começa a azedar o Antídio para que ele fique ruim, aquela sensação de ressaca, de mal-estar, de vomitar, angústia, e não tem remédio que resolve, não tem sopinha, não tem nada de canja de galinha que resolve isso não, porque ele estava acostumado assim, tomava a bebedeira e tomava um remedinho, caldo de galinha, e depois recuperava, e no dia seguinte de novo. Mas dessa vez não, ele vai ficar cerca de 6 meses nessa angústia, nesse mal-estar, até recuperar-se para a nobreza do ato de viver.
Aí o André estranha assim: que é isso, meu amigo? Você vai fazer ele sofrer 6 meses? Mais ou menos 6 meses? E o Calderari faz a reflexão, né, gente? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa, também lhe dá a tempestade devastadora. Todas têm processo de recuperação, né? Aquele sol quente que nós passamos aqui, ele elimina muitos miasmas nossos, que não se eliminariam se não fosse a força do sol, né? Forma pensamentos, nossas agonias ficam aí circulando no ar, né? Então o sol quente liquida muito os miasmas, né? Então veja só, nem só a brisa acalma, mas a tempestade também, né? Meus irmãos, era isso, né?